Exemplo, como é que se escreve a fim de? Professora, eu estou a fim de desistir do curso. É junto ou separado? Aí às vezes, aquela coisa assim, o aluno esquece, não usa muito, não lê muito e esqueceu. Então, nós temos assim, nós preparamos muitas dicas dessa natureza e colocamos no site para vocês. Então, a fim separado é estar disposto a. Afim junto vem de afinidade. Os alunos são afins para estudar. Então, cuidado. Outra coisa, o verbo trazer. Gente, isso é recorrente. Ele traz os livros na bolsa. Ele traz, do verbo trazer. Se é do verbo trazer, e trazer vocês sabem que é com Z, então ele traz, traz com Z. Diferente do traz, de atrás, que é a mesma coisa, que é o advérbio de lugar. Lá atrás estão sentados dois alunos. Lá atrás. Atrás com S e um acento agudo no último A. Atrás, que é igual atrás. Nós tem uma região em Portugal que chama-se Trás-os-Montes. Atrás dos montes. Então, não podemos confundir o traz do verbo trazer, que é com Z, do traz com S, com acento, que é um advérbio de lugar, gente. Os porquês, nós não podemos também confundir o porquê junto do porquê separado. Claro que a gente lá no colégio aprende. Por que tu não vieste à aula ontem? Separado, sem acento. Porque estava doente. A resposta, junto, sem acento. Não sei o porquê da tua doença. Junto com um acentinho circunflexo, que é igual a motivo, né? Por que não vieste à aula ontem? Ponto. Por quê? Separado com acento circunflexo. Então, essas dicas estão lá no site para que vocês relembrem pontos bem importantes para a elaboração de um bom texto. Quero que vocês, que fique bem destacado, que são questões pequenas, mas que no todo elas contam para o nosso desempenho. Então, se o texto está bem escrito, mas com muitos problemas de linguagem, é claro, gente, que vocês não vão ter a mesma pontuação. Então, são questões que devem ser obrigatoriamente lembradas por vocês. Eu trouxe aqui algumas dúvidas de sempre para vocês. Não sei se tem tempo ainda, Carmen, que eu estou dando uma corridinha. Então, vou só dar mais uma passadinha e depois eu vejo se tem mais alguma coisa aqui para eles. Vamos ver. Tá, então, resumindo, fatores que prejudicam a redação. Uso de conjunções indevidas. Claro, conjunção você sabe o que é, não é? Então, uma outra coisa que eu lembrei agora aqui, ó, o E, a conjunção E. Eu e Paulo iremos ao cinema amanhã. E é uma conjunção aditiva. E nós utilizamos muitas vezes o mas no lugar do e. O mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas, introduzem, elas fazem a ligação de ideias contrárias. Irei ao cinema amanhã, mas se não chover, mas Paulo não irá. Ou seja, eu e Paulo iremos ao cinema, uma situação. Irei ao cinema amanhã, mas Paulo não irá. Quer dizer, eu irei, o Paulo não. Entenderam? Então, cuidem, porque na fala isso é muito comum. O mas no lugar do e. O mas, ela vai ligar, o mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, todas essas que são da mesma linha, são conjunções que introduzem ideias de oposição. Isso cai no ENAD? Cai. Pior é que cai. Por quê? São questões muito pontuais e sutis que, às vezes, a gente nem dá muita atenção. O E é diferente do mas. Então, cuidado com as conjunções indevidas. Pontuação incorreta. Como eu disse para vocês, a vírgula, ela não pode separar sujeito, predicado e complemento. Não. A vírgula separa vocativo, por exemplo. Alunos, vírgula, prestem atenção.
a vírgula separa vocativo. A vírgula serve para separar elementos de uma enumeração. Fui no supermercado e comprei laranja, vírgula, banana, vírgula, maçã e bergamota. Então, uma sequência enumerativa, ou elementos com a mesma função gramatical. A vírgula, ela separa aposto também. Aposto é uma expressão, uma palavra ou expressão que tem a função de explicar ou explicitar. Por exemplo, Machado de Assis, vírgula, o escritor carioca, vírgula, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o escritor carioca é um aposto, entre vírgulas. A vírgula separa aposto, vocativo, elementos de uma enumeração. A vírgula obrigatoriamente deve ser utilizada para a grafia de datas. Canoas, vírgula, 22 de setembro de 2011. Canoas, vírgula. Obrigatoriamente. Isso é uma convenção. Ah, mas eu não quero colocar porque eu prefiro ser... Não tem, não existe isso. A vírgula separa adjunto adverbial deslocado, porque o lugar do adjunto adverbial é ao final, é depois do verbo. Por exemplo, os alunos estudaram a matéria intensamente. Os alunos estudaram intensamente, vírgula. Os alunos estudaram, vírgula, intensamente, vírgula, a matéria. Então, se estiver o adjunto adverbial estiver deslocado, ele vai ser separado por vírgula. Intensamente, vírgula, os alunos estudaram a matéria. Entenderam? Porque o lugar do adjunto adverbial é no final, é depois do verbo, é lá no final da oração. Se ele estiver deslocado, é separado por vírgula. No entanto, hoje, modernamente, quando o adjunto adverbial ele é muito pequeno, hoje, vírgula, faremos uma prova. Até um tempo atrás era assim. Agora sim, hoje faremos uma prova. É uma forma bem moderna da escrita. Não separar adjuntos adverbiais muito curtos. Porque nós temos agora um novo formato, assim como existe a globalização, parará, tudo que foi falado aqui, a língua, ela é o reflexo dessa cultura e ela acompanha naturalmente. Então, hoje as relações elas são mais rápidas, são mais superficiais. Então, ali o texto acompanha isso. O período é mais curto, os textos são mais dinâmicos, são objetivos e a pontuação também está acompanhando isso. Então, observem que um adjunto adverbial deslocado, muito curtinho, está lá no início da oração, não precisa ser separado por vírgulas. Ainda, a vírgula, ela vai separar, ela vai marcar uma falta, uma elipse. Todos silenciaram, vírgula. Eu, vírgula, também. Eu também silenciei. Então, a vírgula marca a elipse de um termo, ou seja, a falta de um termo, tá, gente? E, basicamente, a vírgula não pode... Vocês tiverem alguma dúvida quanto à vírgula, não coloquem a vírgula, para não dar um atestado de falta de conhecimento, e sim de um esquecimento. Pode passar muito melhor do que a efetivação de um conhecimento mal conduzido, tá, gente? Inversão indevida de termos, a gente não pode, se não tiver realmente um conhecimento claro, é melhor não inverter sujeito, os complementos, colocar lá no início. Enfim, a gente deixa mais para os escritores e poetas fazerem as suas inversões, porque eles têm a licença poética e isso não compete a nós. Então, vamos fazer a coisa como tem que ser feita. Tudo organizadinho para não errar. Excesso de adjetivos, advérbios e sinônimos. No texto que nós vamos elaborar, cuidado para não colocar excessos. Muito, bastante, excessivamente. Não precisa, são juízos de valor que depreciam muitas vezes o texto. Então, muito adjetivo, muito advérbio, muito substantivo, torna o texto cansativo e muitas vezes ele fica confuso. Fica ambíguo, porque a gente às vezes não sabe lidar muito bem com esse excesso todo. A gente até vai colocando, mas não sabe lidar. Então, evitem.
A ideia principal escondida e abafada pelas secundárias, obviamente que não. A ideia principal vocês têm que colocar no topo, não é? Que é o tópico frasal. Vamos falar sobre as políticas públicas relativas à educação no país. Bom, e aí nós vamos dissertar sobre isso. Mas a ideia principal tem que ficar lá em cima, clara, claríssima. E a gente só vai pincelar para desenvolver, tá, gente? A fragmentação do assunto, é claro que não. A fragmentação do assunto pode ser evitada com a coesão do texto, ou seja, o emprego de anafóricos e articuladores. Anafóricos são aqueles elementos que substituem um nome, como sinônimos, pronomes relativos, pronomes retos, pronomes demonstrativos. E as conjunções ou expressões e locuções conjuntivas também. O excesso de que, um texto muito cansativo, é aquele texto que tem que, gente. É horrível, horrível. Soa mal. Quando a gente não tem muito domínio da pontuação, principalmente, a gente enfia que, tá? Então, evitem o excesso de que. Repetições de palavras, que eu já falei para vocês. A falta de progressão do assunto. Como é que a gente progride o assunto? Existe alguns teóricos que estudam isso, é a tópica da progressão. Desenvolvendo o assunto, eu tenho a ideia principal e eu vou articulando, vou desenvolvendo. O que eu preciso? Ter criatividade, ter vocabulário e fazer a costura, como a gente diz, das palavras, que é a coesão entre as palavras, tá, gente? De uma forma coerente. Mistura entre as pessoas dos discursos e os tempos verbais. Tu foi lá? Tu gostou do filme? Tá. Na fala vai. Vocês sabem que na fala existe a comunicação? Ok, então está comunicado. Agora, na escrita, gente, só um pouquinho. Tu foste ao cinema, tu gostaste do filme, ou você foi ao cinema, você gostou, o senhor foi, o senhor gostou. Enfim, cuidado, pelo amor de Deus, gente. Assim, às vezes o aluno começa bem. E lá pelas tantas ele já está fazendo inversão, não tem nada a ver o verbo com o sujeito. Se a pessoa do meu discurso é a segunda, o verbo vai ter que concordar com a segunda pessoa, que é o tu. Se o verbo, a pessoa que eu escolhi é a terceira, o verbo deve concordar com a terceira pessoa. Se é a primeira do singular ou a primeira do plural, a mesma coisa, o verbo tem que concordar. Então a gente tem que cuidar muito isso, tá, gente? E a falta de relação entre as ideias, claro, né, que se eu estou falando lá em políticas públicas relacionadas à educação no país, as minhas ideias todas vão estar relacionadas com o tópico frasal, tá? É importante não fugir da proposta da questão. O que acontece muitas vezes, o aluno até sabe escrever, mas ele não sabe ler. Aí complica, porque a gente precisa ler 1, 2, 3 vezes, se for o caso, interpretar para depois responder. Porque não adianta a gente ler a questão por cima e responder outra coisa, gente. Assim, ó, fatalmente aquela ali está perdida. Tá? Pode passar. A estrutura, o período, já falei nos períodos para vocês como é que é o período, uma oração e como é que é o parágrafo. Nem vou repetir.